Atualmente, o fundo imobiliário MXRF11 é considerado o melhor fundo imobiliário de base 10 para se investir. Mas será que isso é realmente verdade? Será que o MXRF11 realmente é o melhor fundo imobiliário de base 10 do momento? E se for, o que é que faz com que ele seja assim tão especial, tão comentado pelas pessoas de modo geral? É o que vamos analisar aqui nesse vídeo de hoje. Então, vamos analisar cada ponto do MXRF11 e alguns pontos que você tem que tomar cuidado como investidor. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas investindo no MXRF11 só pelo fato dele ser bastante conhecido, mas não tomam alguns cuidados, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Só peço antes, pessoal, se esse canal te ajuda de alguma maneira, deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento e também o seu apoio ao crescimento do canal. Vamos aproveitar também para considerar o último relatório gerencial do MXRF11 que saiu na última sexta-feira, dia 31 de maio. Então vamos lá. O MXRF11, como vocês podem reparar, ele está sendo negociado aqui a R$ 10,31. Então é um ativo de base 10, tem um valor aí muito acessível. Seu dividend yield está aqui na faixa dos 11,5%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E nos últimos 12 meses, no acumulado, ele pagou aqui R$ 1,19. Se descermos aqui, já podemos ver o primeiro ponto de atenção e de cuidado ao se investir no MXRF11. Aqui a gente pode ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, que seria o seu preço justo, é os R$ 9,74. Porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 10,31. Então, o seu preço atual de negociação está acima do que seria o seu preço justo. Então, se você investir nesse momento no MXRF11, você estará pagando mais caro do que ele realmente vale. E se pegarmos aqui o seu P sobre VP, que está atualmente de 1,06, isso quer dizer que o MXRF11 ele está custando aproximadamente 6% mais caro. Então, será que vale a pena você pagar mais caro em um fundo de papel? Já que muitos analistas e investidores mais experientes aconselham você a não investir em fundos imobiliários de papel acima do seu VP, já que os seus investimentos estão atrelados a dívidas. Então é um ponto a se tomar cuidado pelo fato de o MXRF11 estar custando mais caro e mesmo assim investidores continuam comprando cada vez mais cotas dele. Muitos falam, mas isso é para o longo prazo. Mesmo assim, pessoal, o preço que você compra um ativo ele é muito relevante lá no futuro. Tenha paciência para saber comprar os fundos imobiliários bons nas épocas corretas, nos preços corretos. Não pague ágio em fundo imobiliário de papel. Então esse é um primeiro cuidado ao se investir no MXRF11. O mais interessante seria você esperar ele voltar próximo aqui para o que seria o seu preço justo, que é os R$ 9,74. Lembrando que o fundo está com uma proposta de emissão de cotas, que seria no caso a 10ª emissão de cotas, e geralmente ele faz a emissão exatamente no preço justo dele. Então seria mais interessante você comprar mais cotas dele exatamente nas épocas de emissões, já que fica num valor muito mais interessante. Continuando aqui, pessoal, podemos ver que seu patrimônio é de 3,2 bilhões de reais. Então é o fundo de base 10 maior que atualmente existe em questão de patrimônio. Tem um caixa aqui de 126 milhões e atualmente já está aqui com 1.092.000 cotistas. Então é um fundo realmente muito conhecido que tem o maior número de cotistas atualmente. Liquidez muito boa, superior aqui a 11 milhões. E seu último rendimento anunciado, que foi na última sexta-feira, dia 31/5, aqui no site não está comunicando, mas ele também anunciou novamente 10 centavos por cada cota. E se puxarmos aqui no seu histórico, já faz um tempinho que ele vem pagando, esses 10 centavos por cada cota. Desde o início do ano até agora, no mês de maio, ele vem pagando esse valor. Podemos ver que atualmente ele está pagando menos do que ele pagou no ano de 2023, porém isso tem a ver aí com seus indexadores, tanto o índice CDI como o índice PCA, que vem diminuindo no decorrer desse tempo, então isso tem afetado aqui a rentabilidade do ativo. Mas se pegarmos um gráfico aqui maior, desde o ano de 2016 até agora, início de 2024, de modo geral, se compararmos aqui 2017 até agora, podemos ver o seu crescimento com respeito aos seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial do MXRF11, considerar alguns pontos sobre ele. Primeiramente, esse é o fundo que teve início lá no ano de 2012, então já faz aí aproximadamente 12 anos de existência do MXRF11. E sua gestão é feita pela XP Asset. Aqui no comentário do gestor, um comentário que eu achei interessante, que ele menciona aqui, que o fundo ele seguiu alocando
durante o mês de abril, os recursos da sua nona emissão de cotas, sendo que o book de CRIs foram integralizadas novas operações, totalizando mais de 193 milhões de reais, além dos mais de 114 milhões de CRIs já investidos anteriormente. Então mostra-se que ele ainda está usando os recursos, da nova emissão de cotas que ele realizou aproximadamente uns 5, 6 meses atrás, ele ainda está investindo esse valor. E como eu mencionei, o fundo ele está com a proposta de fazer agora a 10ª emissão de cotas, que provavelmente vai ser aprovada aí pelos seus cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver correspondente ao seu demonstrativo financeiro referente ao mês de abril de 2024. Então podemos notar o seguinte, o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 36.965.000. E aqui ele menciona a receita correspondente a cada um dos seus investimentos. O principal que ele teve receita foi correspondente aqui aos seus CRIs, quase aí 29 milhões. Ele menciona que ele teve aqui despesas operacionais que somou o valor de R$ 2.756.000. Então, pegando a sua receita total e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com o resultado líquido aqui de R$ 34.209.000. E ele distribuiu em rendimentos o valor total aqui de R$ 33.465.000. Então, nota-se que ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Ele distribuiu aqui 10 centavos por cada cota, exatamente 10 centavos. Porém, se voltarmos aqui em cima, ele menciona que o regime caixa do fundo durante o mês de abril foi de 10 centavos,2 por cada cota. Então, ele gerou aí um pouquinho a mais do valor que ele distribuiu. E ele menciona aqui também que ele tem como reserva acumulado o valor aqui de 7,2 milhões de reais, o que corresponde aproximadamente aqui a 2 centavos por cada cota, que ele pode usar aí no decorrer do tempo, para conseguir manter o seu patamar ali de 10 centavos por cada cota. Aí você pensa, um fundo que tem taxas muito menores do que o VGHF11, como mais adiante eu vou mostrar, consegue entregar um rendimento maior do que o VGHF11, já que o VGHF11 ele tem taxas superiores, taxa fixa, dos seus CRI superiores ao do que o MXRF11, a lógica seria ele conseguir entregar um rendimento maior. Porém, é totalmente ao contrário, O MX, que tem taxas menores, consegue entregar um rendimento melhor do que o VGHF11. A XP em si não tem um histórico lá de uma boa gestora, por assim dizer, porém, no MXRF11 ela faz sim um bom trabalho. Aqui a gente pode ver sobre os tipos de investimentos que atualmente o MXRF11 ele tem. Então, seu principal investimento, por ele ser um fundo de papel, são os seus CRIs, que atualmente representa aqui 79% do seu patrimônio. Ele tem também 12% do seu patrimônio investido em outros fundos imobiliários e 5% está investido aqui em permutas financeiras. E 4% está disponível aqui em caixa. Aqui ao lado a gente pode ver seu investimento ativo objeto. No caso, qual é o setor de atuação daqueles devedores que pegaram o dinheiro emprestado com o MXRF11. Então podemos ver que na sua grande maioria atuam aqui no setor comercial, 33% deles, 30% aqui no crédito corporativo e 15% é do setor residencial, no caso construtoras. Com respeito aos indexadores dos CRIs do MXRF11, podemos ver o seguinte, que ele usa dois, o índice PCA e o índice CDI. A sua maior exposição está de CRIs indexados ao índice PCA, que representa aqui 69% dos seus CRIs, e o restante 31% estão aqui indexados ao índice CDI. Com respeito às taxas, pessoal, que eu havia mencionado com vocês, observe só, os CRIs indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de aquisição de 2,70%. Os que estão indexados ao índice PCA têm uma taxa média aqui de 7,92%. E são taxas consideradas seguras. Então podemos sim considerar o MXRF11 como um ativo, um fundo imobiliário de papel relativamente seguro. Agora observe essas taxas aqui com o VGHF11, só a nível de comparação. Estou aqui no relatório gerencial do VGHF11. Observe, os CRIs indexados ao índice PCA têm uma taxa média aqui de 8,94%, já do MXRF11 é de 7,92%, então bem abaixo, aproximadamente 1% de diferença, e os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa fixa aqui de 4,23%. Aqui no MXRF11 é de 2,70%. Então aquela questão, já que o VGHF11 ele tem taxas maiores, a lógica seria ele ter uma receita maior, se compararmos apenas os seus CRIs com respeito à rentabilidade, já que ele tem uma taxa maior, a lógica seria ele ter uma rentabilidade maior e entregar um rendimento maior para os seus cotistas. Mas é totalmente ao contrário. O MXRF11, que tem taxas
menores conseguem entregar um rendimento muito melhor do que o VGHF11. Lembrando que o VGHF11 anunciou apenas 9 centavos por cada cota. O MXRF11 anunciou 10 centavos por cada cota. É como o Lucas Fies, geralmente ele menciona, né? O VGHF11 ele fica cagando sangue para poder conseguir pagar 9 centavos por cada cota. Já o MXRF11 consegue pagar aí de maneira muito tranquila os seus rendimentos. Continuando aqui, podemos ver alguns fundos imobiliários que atualmente o MXRF11 ele investe. Não são fundos muitas vezes muito conhecidos, né? Como vocês podem ver aqui, as duas primeiras posições dele, esses dois fundos aqui. Porém, o mais conhecido aqui é o GARI11, que ele tem uma exposição até considerável aqui, de 8% investido apenas no GARI11. Continuando aqui, podemos ver outros fundos, né? Que atualmente ele investe, que como eu mencionei, não são assim tão conhecidos. E aqui por último, pessoal, podemos ver a composição de toda a carteira de CRIs atuais do MXRF11. Então ele vai falar aqui quem é o devedor, né? O nome desse devedor, a quantidade em dinheiro investido, né? No caso em milhões, a duração desse contrato, a porcentagem do PL que representa esse investimento nesse devedor, o dia de aquisição, juntamente com o vencimento de cada um desses contratos, além do seu indexador e também da sua taxa fixa de juros. E a periodicidade do pagamento todos eles mensais. Então, um ponto a se considerar é com respeito à concentração. O MXRF11 ele não tem isso. O devedor que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, ó, Shopping Itaquera, que ele tem uma exposição do seu PL de 4,72%. E todo o restante aqui está inferior a 5%, mostrando assim que ele não tem concentrações e isso minimiza os riscos eventuais. E se pegarmos aqui, a gente pode ver bons devedores que atualmente o MXRF11 ele tem. O Shopping Itaquera, tem algumas construtoras aqui bem conhecidas como a Mitre, a Tecnisa também, outras empresas como o Açaí. Se descermos aqui, ó, também podemos ver construtora MRF, temos também aqui o grupo Mateus, a General Shopping, FIIs, entre outras empresas. Então a gente pode ver que é um fundo realmente bem diversificado, tem bons devedores, empresas sólidas que já faz aí muito tempo de atuação no mercado financeiro, e isso traz assim uma maior segurança, né? Já que é mais difícil esses tipos de devedores dar algum tipo de calote no MXRF11. Eu sempre menciono, não quer dizer que seja impossível isso acontecer. Futuro ninguém sabe o que é que pode acontecer. Porém, é mais difícil uma empresa sólida, tem uma estrutura muito grande, dar algum tipo de calote, diferente de outras empresas consideradas pequenas. Então, apesar, pessoal, do MXRF11 ser sim um bom fundo imobiliário para se investir, realmente, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de base 10 para se investir no momento, porém você tem que ter o cuidado que no momento não é o melhor preço para você comprar ele, não é o melhor preço para você investir. E não fique com aquela coisa na sua cabeça que preço não é importante, é sim. O preço que você compra um ativo é muito relevante agora e lá no futuro. Não se paga ágio em fundos imobiliários de papel, que é o caso aqui do MXRF11. E outro cuidado que você tem que tomar, apesar do MXRF11 ser sim um bom fundo imobiliário para se investir, não concentre os seus investimentos no MXRF11. Você também tem que ter diversificação nos fundos imobiliários que você investe. Pense só, se os grandes fundos imobiliários, como o MXRF11, ele não concentra seus investimentos em devedores, por que você vai concentrar investimentos em fundos imobiliários? Não seria mais interessante você ter ali 5% do seu patrimônio investido em cada fundo imobiliário? Eu falo isso porque eu vejo investidores até conhecidos, próximos meus, investindo pesado lá no MXRF11, com aproximadamente 15% do seu patrimônio investido nele. Eu vejo investidores concentrando seus investimentos em ativos que são sim bons, porém o futuro ninguém sabe o que é que pode acontecer. Então, se as gestoras elas procuram assim, diversificar os seus investimentos, por que você faria diferente? Procure também diversificar os fundos imobiliários que você investe. Apesar do fundo ser bom, talvez você fale, mas esse fundo é muito bom. Beleza, é bom, mas não concentre seu investimento. É uma maneira de você minimizar os eventuais riscos que possa acontecer no futuro, beleza? Então esses são aí alguns cuidados que você como investidor tem que tomar. Pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira, tenha mostrado aí que o MXRF11 realmente é o melhor fundo de base 10 que atualmente existe, porém você tem que tomar alguns cuidados. Não é porque é o melhor que você vai sair investindo de qualquer jeito, sem conhecer o fundo, já que eu vejo aí muitos investindo só porque ouviu falar e saem investindo sem conhecer, sem saber como é que o fundo ele funciona. Então estude o fundo, analise, veja o melhor momento para se investir nele, para que assim você possa fazer um bom investimento e usar muito bem o seu dinheiro. Beleza? Pessoal, obrigado pela sua atenção e até a próxima.